Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Você tem uma semana de vitória, em nome de Jesus. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 em diante. 1 Reis, capítulo 3, verso 16. Eu te convido a você que está aqui no templo a se colocar de pé, por favor, por reverência à palavra de Deus. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas e nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era meu filho, que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este vive é meu filho, e teu filho é o morto. Esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo. Não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Graças, Pai, por essa palavra. Nos ajude, nos dê entendimento. Nós te adoramos por ela, abrimos nosso coração e te pedimos que não sejamos apenas ouvintes. Com a tua ajuda, queremos ser praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Bem, eu gostaria de uma atenção especial sua nesse momento, para esse texto, porque é um texto profundo, com muitas lições, preciosas lições, mas ele exige uma atenção especial. Eu quero, antes de mais nada, sintetizar o capítulo 3. Nós lemos apenas do 16 ao 28, mas eu quero, de uma forma bem resumida, trazer para você o contexto desse texto. Davi, todos conhecemos,
Você conhece bem a história do grande rei Davi, o segundo rei de Israel. Reinou por 40 anos em Israel e fez um excelente reinado. Ele ampliou os termos de Israel por 10 vezes. Quando ele assumiu, Israel tinha 9.600 quilômetros quadrados de extensão. No final do reinado de Davi, Israel tinha 96.000 quilômetros quadrados de extensão. Então ele construiu o seu palácio ali no Monte Sião. Ele centralizou a adoração a Deus em Jerusalém. E o sonho dele era construir o templo. Ele planejou tudo, ele desejava construir o templo, mas ele ficou velho. E quem acabou construindo o templo, na verdade, foi seu filho Salomão, que agora assume o trono do seu pai Davi. O reino cresceu 10 vezes nas mãos de Davi, e Salomão agora está assumindo o trono. Então ele pensa muito nessa responsabilidade. Ele sabe que o seu pai fez um excelente reinado. Ele pensa em toda a demanda que ele tem pela frente, em todo o desafio que ele tem. E o que é que ele faz? Ele faz exatamente aquilo que ele deveria fazer. Ele vai para Deus. Ele vai para o altar de Deus e oferece um sacrifício de 1000 holocaustos no altar de Deus. E por que Salomão oferece 1000 holocaustos se Deus exigia apenas um? A não ser quando o holocausto era aves, então tinha que ser 2. Mas quando era um quadrúpede, um bezerro, uma vaca, uma ovelha, um cordeiro, Deus exigia apenas um. Quando José e Maria foram ao templo apresentar o menino Jesus, eles levaram 2 rolinhas, 2 pombinhas. Era a oferta mais simples, digamos assim, de pessoas menos favorecidas, as pessoas que não tinham muitas posses. Então poderia ofertar uma ave, mas no caso teria que ser 2. No caso de quadrúpede, Deus exigia apenas um. Agora, há uma lição para nós aqui. Se Salomão tivesse ofertado apenas um animal, Deus estaria contente? Deus estaria satisfeito com ele? Ele oferece 1000 holocaustos. A lição é que a nossa vida é feita de desafios. A cada manhã nós enfrentamos um desafio pela frente. Então, quanto maior o meu desafio, maior deve ser a minha atitude. Quanto mais extraordinário o meu desafio, a minha atitude também deve ser extraordinária. Se o meu projeto é extraordinário, também a minha atitude diante de Deus. Sabe qual foi o resultado dessa oferta de 1000 holocaustos de Salomão? O resultado foi que naquela mesma noite, o próprio Deus se manifestou a ele em sonhos e disse: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te dou. Foi uma das respostas mais rápidas de oração que nós encontramos na Bíblia. Naquela mesma noite, Deus se manifestou, dizendo: pode pedir o que você quiser que eu farei. É como se Deus estivesse dizendo para Salomão: eu te dou um cheque em branco, vou assinar um cheque em branco para você. Quem vai colocar o valor é você. Quanto você quer, o que você quer, eu te dou.
Interessante que Salomão poderia ter pedido tantas coisas para Deus, mas ele pediu uma única coisa. Ele pediu sabedoria. Diga sabedoria. Mas interessante também que ele não pediu uma sabedoria qualquer. Ele não pediu sabedoria para ampliar o reino. Ele não pediu sabedoria para fazer construções. Ele pediu sabedoria para julgar as questões do povo de Deus. Senhor, me dá sabedoria, mas me dá uma sabedoria para eu julgar as causas deste teu povo, que é um povo tão grande e tão numeroso, que não se pode nem contar. Senhor, me dá sabedoria para eu discernir entre o bem e o mal, porque eu não passo de uma criança, e esse teu povo é tão grande. Interessante que ele, assumindo o trono, ele não chama o povo de meu povo, mas ele diz: Senhor, é o teu povo, e eu não quero ser injusto com eles, eu quero julgar com justiça, Senhor. Salomão sabe que Deus não tolera injustiça. Por isso ele faz esta oração. Ele sabe que Deus é justo. Coisa linda é uma pessoa justa. Uma pessoa que age com justiça. O que é meu, o que é teu, sim é sim, não é não. Porque Deus é justo. E quando uma pessoa age com justiça, ela está atraindo a presença de Deus para ela. Porque aonde existe a justiça, Deus vem. Deus se manifesta onde a justiça está presente. Ainda dentro do capítulo 3, no verso 8, que eu estou resumindo para você, Salomão diz assim: Senhor, o teu servo está no meio deste teu povo, e quem poderia julgar este tão grande povo? E no 10, o versículo 10 de 1 Reis 3 diz que Deus se alegrou, Deus se agradou com essa oração, com essas palavras do rei Salomão. Essas palavras agradaram o Senhor. Coisa linda isso. Por quê? Porque ele está pedindo algo que Deus ama. Ele está pedindo a justiça, sabedoria para julgar com justiça, com sabedoria. E no verso 11, o Senhor diz assim: Salomão, já que pediste sabedoria, e não pediste longevidade, não pediste riqueza, não pediste a morte dos teus inimigos, porque são 3 coisas que normalmente o ser humano gostaria de ter, né? Gostaria de pedir: longevidade, vida longa, riqueza, que o inimigo morra. Então Deus está dizendo: olha, Salomão, parabéns, gostei dessas palavras. E porque você não pediu nem longevidade, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, eis que eu vou te dar um coração tão sábio, um coração tão inteligente. Salomão, você será singular. Eu vou te dar um coração tão sábio, tão inteligente, que nunca houve e nunca haverá. Glória a Deus. E de lambuja, Salomão, eu ainda vou te dar uma riqueza tão grande. Vou te dar tanta riqueza, vou te dar glória, que nenhum outro rei teve. Riqueza e glória que nenhum outro rei teve e nunca terá. Glórias a Deus. No verso 14, Deus continua: Salomão, eu prolongarei os teus dias. Você não me pediu longevidade, mas eu vou prolongar os teus dias, uma vida longa para você. No verso 15, Salomão acordou, despertou Salomão, viu que era sonho, veio a Jerusalém,
se colocou diante da arca da aliança e novamente fez ofertas ao Senhor. Ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas, e fez um banquete. Deu um banquete. Presta atenção no detalhe. Salomão oferta a Deus 1000 holocaustos, sendo que um só agradaria a Deus. Deus se manifesta na mesma noite, dizendo: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te dou. Salomão acorda, vê que é um sonho, volta para o altar, para novamente ofertar a Deus. Ele ofertou antes e ele ofertou depois. Pastor, mas o que tem a ver? Isso chama atenção, porque muita gente vem para o altar de Deus porque tem um sonho na vida, faz a oferta, clama a Deus, e quando Deus responde, quando o seu sonho se realiza, a pessoa desaparece. Vem para a igreja porque tem um sonho, tem projetos, faz a oferta, clama a Deus, e depois, cadê a pessoa? Sumiu. De repente você olha e fala: mas cadê aquele irmão que quando veio para a igreja, veio com tantos problemas, e Deus o abençoou tanto? Sumiu. Cadê aquela pessoa que chegou na igreja numa perrengue, Deus prosperou, Deus abençoou? Sumiu. Salomão, quando viu o tamanho da responsabilidade, da demanda, do desafio que ele tinha em suas mãos, correu para o altar, fez uma oferta generosa a Deus. Quando Deus respondeu em sonhos à noite, ele volta para o altar de Deus e faz ofertas pacíficas e holocaustos a Deus. Por quê? Porque é bom sonhar. Podemos e devemos sonhar. Enquanto estivermos vivos, devemos sonhar. Só não sonha quem já morreu. Sonho é bom. Sonho fala de novas perspectivas de vida. Sonhar fala de novos projetos, novas iniciativas. Aí então nós chegamos no texto que eu li com você, do verso 16 até o 28. Quando Salomão está no meio do banquete, então vieram 2 prostitutas ao rei Salomão e se puseram diante dele. 2 prostitutas diante dele com 2 bebês. Um bebê está morto. As 2 moravam na mesma casa. E uma, durante a noite, deitou sobre o seu bebê e o matou. E agora as 2 estão diante do rei Salomão. Uma dizendo: o bebê que está vivo é meu, o morto é o dela. A outra está dizendo: não, o dela é o morto, o vivo é meu. Estão diante do rei Salomão para que ele julgue esta causa. E como julgar um problema tão grande como esse?
Não havia testemunha. Moravam apenas as duas mulheres na mesma casa. Não havia um álibi. Naquele tempo não tinha DNA. Note, Salomão havia pedido a Deus sabedoria para julgar o povo. E Deus manda um problema para ele. E que problema? Que tamanho de problema? Como Salomão poderia provar a sabedoria de Deus se Deus não enviasse um problema para ele? Como saber se o sonho dele havia se realizado? O sonho de receber a sabedoria de Deus para julgar o povo de Deus. Então há uma lição para nós aqui. Pastor, qual é a lição? Muitas vezes você ora a Deus, você tem um sonho na vida e Deus manda um problema. Diga: Senhor, me ajude. Como saber se você já aprendeu a perdoar se ninguém pisar no teu pé? Como saber se você aprendeu a orar pelo teu inimigo se você não tiver nenhum inimigo? O problema é que nós temos uma tendência a querer fugir dos problemas. Todo ser humano tem essa tendência de fugir. Mas Deus está dizendo para nós com isso: não fuja do problema. Encare o problema de frente. Vamos profetizar um pouco sobre nós mesmos? Vamos profetizar? Eu vou dizer o meu nome, você diga o seu nome. Ao seu, não fuja do problema, porque no problema pode estar a tua bênção, a realização do teu sonho. Não é interessante? Salomão pede sabedoria para julgar, Deus manda um problema. Não precisava ser um problema tão grande. Mas como é que ele ia saber se Deus havia respondido a oração dele, se Deus não enviasse um problema? Quem sabe, agora eu vou conjecturar um pouco. Deus me colocou aqui diante de pessoas que tinham muitos sonhos pela vida, mas recebeu muitos problemas, e fugiu dos problemas, e com isso matou os sonhos. Mas eu tenho uma palavra para você: nosso Deus é o Deus que ressuscita sonhos. Amém? Nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência aquilo que não existe. Então nesta manhã, você veio aqui porque Deus quer ressuscitar sonhos que foram mortos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Receba a profecia aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus vai ressuscitar teus sonhos. Deus vai reviver os teus sonhos. As pessoas verão você resolvendo o seu problema com a graça de Deus. E quando o seu problema for resolvido, eles verão que o teu sonho se realizou. Você verá que o teu sonho se realizou, que a porta se abriu, que Deus cumpriu com aquilo que Ele havia prometido. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Curioso, queridos, é que o rei Davi, enquanto governava, ele não recebia todas as pessoas no palácio. Durante o seu reinado, não era qualquer pessoa, ele não recebia todas as pessoas. Salomão faz ao contrário. Salomão assume o trono e diz: não, eu vou receber todas as pessoas. Porque pelo fato de Davi não receber todas as pessoas, foi que fez com que ele perdesse o trono.
Essas duas mulheres, por exemplo, sem chance nenhuma de chegar na sala do trono do rei Davi. Mas Salomão diz sim, eu vou receber. O que Salomão está dizendo com isso? Eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai. E aqui é uma lição para nós também, mais uma lição para nós aqui. Para que os seus sonhos se realizem, você não pode cometer os mesmos erros de seus antepassados. Amém. Você não vai concordar com o diabo. Isso vale tanto para a área familiar, isso vale para a área sentimental, isso vale para a área profissional. Não é porque uma pessoa que está na mesma empresa que você não conquistou, não teve futuro, você não vai conquistar e você não vai construir futuro. Não é porque uma pessoa na mesma atividade sua, na mesma profissão sua, não prosperou, cometeu erros, não é que você não vai fazer a mesma coisa. Não é que alguém que teve um relacionamento amoroso frustrado, não teve sucesso, não significa que você também não vai ser bem-aventurado nos seus relacionamentos sentimentais. Amém. Não é porque teu pai errou na criação de filhos que você vai cometer o mesmo erro. Salomão está dizendo, eu não vou cometer o erro do meu pai. Meu pai não recebia todas as pessoas do palácio, eu vou receber. E recebe essas duas mulheres, essas duas prostitutas, com esse grande problema na vida delas, para que Salomão possa resolver. Então, queridos, a vida é cheia de desafios, erramos, todo mundo erra, mas procure usar esses erros dos outros como exemplo, para você não cometer os mesmos, para você não fazer as mesmas coisas, e você vai então alcançar as bênçãos de Deus, as vitórias de Deus, os milagres de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Salomão então decide julgar essas duas mulheres. As duas mulheres estão ali com esse problema, um bebê vivo, outro bebê morto, uma acusando a outra, e cada uma achando que o bebê vivo é seu, e o bebê morto é da outra. Salomão disse, então, bora julgar. As duas mulheres geraram. E gestação aponta para três coisas. Gestação aponta para projetos. Gestação aponta para sonhos. Gestação aponta para perspectivas novas de vidas. Promessas. Tudo que fala de gestação aponta para essas coisas. Promessas, sonhos e projetos. Todos nós sonhamos, todos nós temos projetos, todos nós a cada manhã nos enchemos de esperança, de novas perspectivas. Agora, a diferença é como cada um vai cuidar daquilo que gerou. Todos nós geramos, mas o que vai fazer a diferença é como cada um vai cuidar daquilo que gerou. Uma matou aquilo que gerou. Tudo bem que pode ser que tenha sido acidental, mas isso não diminui a responsabilidade. Ainda que tenha sido de forma involuntária. E por que matou? O verso 19 diz que ela matou o bebê porque ela deitou sobre o bebê
ou seja, ela dormiu muito, dormiu mais do que o bebê. Não vigiou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu sonho exige que você fique sempre alerta. O teu sonho exige que você seja sempre vigilante sobre ele. Sempre atento. Não conte o teu sonho para qualquer pessoa. Vigia. Ao invés de receber apoio, você poderá receber inveja. O verso 21 diz que a mãe verdadeira acordou de madrugada para alimentar o bebê, para dar mamar ao bebê de madrugada, e viu que o bebê estava morto e não pôde alimentar. Lógico, não dá para alimentar aquilo que já morreu. O que morreu não tem como fazer mais nada. Tem muita gente que vive frustrada, porque tinha um sonho, morreu, e a pessoa insiste em querer alimentar coisas que já morreram, sonhos que já morreram. A pessoa insiste em querer alimentar um ressentimento do passado, uma mágoa lá do passado. Insiste em alimentar uma desilusão amorosa que já morreu, que a pessoa não vai voltar mais. Às vezes a pessoa insiste em alimentar uma decepção que teve na vida, uma palavra que ouviu que fez tanto mal. Está lá no passado, mas muitos vivem frustrados, porque vivem ainda tentando, querendo alimentar coisas que já estão no passado, que já morreram. E não consegue mais manter o seu sonho vivo. Por quê? Porque está preocupado em alimentar sonho que já morreu. Há uma diferença grande entre saudade e nostalgia. Saudade é você lembrar de coisas boas. Isso faz bem. Nostalgia é você lembrar de coisas ruins. Isso não vai fazer bem. A Bíblia não aconselha nunca a nostalgia. A saudade, sim. A Bíblia diz em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, eu quero lembrar de coisas boas, aquilo que me traz esperança. Quanto à nostalgia, Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Do que é que Paulo está dizendo quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Você acha que ele está falando que ele quer esquecer do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco? Claro que não. Coisa boa. Você acha que ele está falando que ele quer esquecer daquele cultaço de Santa Ceia que ele pregou lá em Troade e ressuscitou o menino Eutico que caiu da janela? Claro que não, coisa boa. Mas quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando de nostalgias, de coisas ruins. Ele está dizendo, eu quero me esquecer que eu perseguia os crentes, eu matava os crentes, eu prendia os crentes.
Eu quero me esquecer que eu consentia na morte de Estevão. Esquecendo-me das coisas ruins que para trás ficam, prossigo para o alvo. Queridos, a vida não pode parar por algo que deu errado. A vida não pode parar por alguma coisa que deu errado no caminho. Vida que segue. Segue o jogo. Diga glória a Deus. Então está havendo uma discussão terrível ali na sala do palácio do rei Salomão. Uma dizendo, o filho morto é dela, o filho vivo é o meu. A outra dizendo, não, o filho morto é o dela, o vivo é que é o meu. E Salomão então diz, tragam lá uma espada para mim. Me traga uma espada. A espada é que vai mostrar quem está com a razão. A espada que vai revelar a verdade. Vou pegar o menino vivo, vou dividir ao meio e vou dar metade para cada uma. Agora a grande maravilha é que Salomão não precisou fazer uso da espada. Só a presença da espada resolveu. Qual é a espada? Qual é a espada? É a palavra de Deus. De Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Não precisou usar da espada. A presença da espada resolveu. Por quê? Quando a mãe verdadeira ouviu o rei Salomão dizendo, eu vou cortar o menino vivo, vou dividir em 2 partes. A mãe verdadeira disse, não, não, rei. Se é para cortar o menino vivo, eu deixo o menino com ela. Preferiu perder, preferiu dar para a outra, preferiu perder a razão, decidiu perder para ganhar. O rei então entregou o menino vivo para ela. Você teria alguma dúvida de que essa mulher seria a mãe verdadeira? De jeito nenhum. Queridos, tem coisas na vida que para ganhar, primeiro você tem que perder. Há muitas coisas na vida que para ganhar, você precisa primeiro abrir mão. Você precisa renunciar, mesmo estando com a razão. Mesmo você estando dentro da verdade. Há muitas coisas na vida que para você ganhar, tem que perder primeiro. Agora, interessante que ela perdeu o filho por alguns segundos apenas. Quando ela disse, não, rei, deixa o menino com ela, prefiro perder o menino, mas prefiro ver o menino vivo. O rei não teve nenhuma dúvida, disse, essa é a mãe verdadeira, porque a outra dizia, não, pode cortar. O rei não teve dúvida, entregou o menino. Muitas vezes, para ganhar você vai ter que perder, abrir mão,
pedir perdão mesmo sem ter ofendido, muitas vezes. Por quê? Porque no reino de Deus é assim que funciona. Ela perdeu o menino por alguns segundinhos, mas o rei devolveu o filho para ela definitivamente. No reino de Deus, as coisas funcionam desse jeito. As perdas são momentâneas, mas as vitórias são definitivas, permanentes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Volte comigo para nós finalizarmos no verso 26 e 27, por gentileza. 26. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porque a outra dizia: nem meu e nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Amém. Esse é o nosso Deus, o Deus de justiça, o Deus que ama a justiça, o Deus que se alegra com a tua obediência, com a tua oferta, com o teu coração quebrantado na presença dEle. E Ele vai te abençoar, Ele vai te retribuir, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta hora. Se você crê em profecia, curve a sua fronte e recebe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, profetizo sobre a cada vida aqui, cada vida que está ouvindo essa palavra, recebendo essa mensagem pelo vídeo. Eu abençoo, Pai, e profetizo ressurreição, restauração de sonhos que morreram, em nome de Jesus. Sonhos que foram mortos acidentalmente, sonhos que foram mortos voluntariamente. Pai, o Senhor é o Deus que ressuscita sonhos, o Senhor é o Deus que ressuscita mortos, o Senhor é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Restaura os sonhos desta manhã, vivifica sonhos que morreram, Pai. Enche-os, Deus, de uma nova esperança, de uma nova perspectiva de vida, novos projetos. Eu profetizo um novo tempo, tempo de novas perspectivas, tempo de novas conquistas, tempo de vitória, de bênção, de paz, de alegria, de restauração, em nome de Jesus. Tempo de cura para o enfermo, Pai. Ó Deus, tempo de bênção, de prosperidade para o que foi atingido, para o que foi roubado, seja restituído em nome de Jesus, abundantemente, porque o Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, é um Deus de toda graça, é um Deus de todo poder, é um Deus de toda abundância, é o dono do ouro e da prata. A esse Deus que amamos, a esse Deus que servimos e queremos permanecer fiéis até o fim, em nome de Jesus. Digam amém, graças a Deus. Amém? Nós vamos fazer agora a nossa oferta. Se você trouxe hoje teu dízimo, a tua oferta, pode fazer a tua entrega. Você que está recebendo essa mensagem distante, você pode fazer a tua oferta através da conta bancária da igreja, na Caixa Econômica Federal, agência 2881, operação 022, conta número 50, dígito 4. E para fazer o Pix, é no CNPJ da igreja, número 04 220 167 0001 19. E eu tenho certeza absoluta que o Deus galardoador há de retribuir abundantemente em nome de Jesus. Amém.
Fiquemos de pé. Vamos liberar a palavra de bênção para essa semana, para o nosso culto festivo de domingo que vem, onde estaremos celebrando os 22 anos do Ministério Igreja Internacional da Família Cristã. E depois da oração final, eu quero estar aqui à frente para orar por você, por alguma causa específica. Se você tiver, se você desejar, pode vir à frente. Eu quero ungir e abençoar você em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, graças por esses momentos preciosos, por essa palavra, por essa mensagem simples, mas que foi refrescante para a nossa alma. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus de maravilhas, um Deus de milagre, o Deus que ressuscita sonhos, que restaura sonhos perdidos, sonhos que morreram. O Senhor é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. A Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, consagrando a Ti essa semana, consagrando a Ti desde já, ó Pai, o culto festivo de domingo que vem, onde estaremos celebrando 22 anos, com gratidão, com alegria, deste ministério, Igreja Internacional da Família Cristã, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Amém.